chegando agora no canal de notícias. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para trazer para vocês tudo relacionado à aprovação das medidas que o governo pretende implantar para o início de janeiro de 2021. Se você aí quer saber se o governo federal vai prorrogar alguma coisa, se ele vai mudar algo relacionado a programas sociais ou até mesmo se alguma mudança foi feita ou aí atualizada pelos deputados após a última votação no plenário, nós vamos trazer tudo agora para você no canal de notícias. Lembrando que hoje é dia 29 de dezembro e a gravação do conteúdo que a gente está fazendo vem direto do site da Câmara dos Deputados, que foi feita no dia 28 de dezembro, segunda-feira de 2020, às 11 horas e 25 minutos. Nós vamos trazer tudo agora para vocês, ponto a ponto, do que foi aprovado, para você entender e acabar de vez com qualquer boato, conversa fiada que você pode ver aí na internet, nas redes sociais ou até mesmo no YouTube, ok? Direto e reto, vamos à primeira matéria do dia. Hoje nós vamos tratar também sobre situações relacionadas ao programa social Bolsa Família e também algumas novidades para o próximo ano. São 3 matérias que nós vamos trazer para vocês, uma que agora é essa primeira, depois a segunda às 11 e fechando o dia de hoje, o terceiro conteúdo a partir do meio-dia, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os seus amigos nas redes sociais. Se tiver dúvidas, quiser aí explanar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Em plena pandemia, a Câmara dos Deputados adaptou seu sistema de votação em plenário para viabilizar a tramitação de projetos que ajudaram no enfrentamento no caso aí da pandemia do novo coronavírus, que já vitimou mais de 188 mil pessoas no país. O plenário aprovou medidas para enfrentar o coronavírus e deputados também votaram propostas para proteger profissionais da área de saúde. Tudo que aconteceu nessa votação de segunda-feira é o que nós vamos trazer agora para você no canal de notícias. Se liga aí. Com a aprovação da MP 1003 de 2020, a Câmara autorizou a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility de acesso às vacinas para a Covid-19. O texto está em análise agora com o Senado, que vai pegar e vai analisar todo o procedimento e ao final, se aprovar, vai entregar na mão do presidente da República para tentar sancionar ou então para ele vetar, se ele quiser, o que vai ser aí, nesse caso, decidido daqui para frente, já valendo para o próximo ano, ok? Esse consórcio é coordenado pela Organização Mundial da Saúde e envolve governos, laboratórios e fabricantes com o objetivo de garantir o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus e o acesso igualitário a elas. A adesão brasileira não implica relacionada à obrigatoriedade de compra de vacinas, que dependerá de análises técnicas e financeiras para cada caso, devido à natureza do modelo. A aquisição do produto será feita sem a licitação. Segundo o texto aí aprovado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concederá a autorização temporária de uso para importação, distribuição e uso de qualquer vacina contra a Covid-19 que tenha sido aprovada por laboratórios internacionais como dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Japão e China. As pessoas que receberam as vacinas não precisarão assinar termos de responsabilidade ou de consentimento, mesmo se a regra constar de outras normas. Para a compra das vacinas por meio da COVAX Facility, a MP 1004 libera cerca de 2,5 bilhões de reais para o governo liberar aí e fazer a compra das vacinas que vão ser aplicadas no país. A primeira coisa que nós vamos destacar hoje é relacionada ao dinheiro das vacinas. Com a aprovação da MP 994 de 2020, a Câmara dos Deputados autorizou crédito extraordinário de 1 bilhão 995 milhões para a compra de tecnologia e a produção de uma vacina contra a Covid-19. A matéria foi convertida na Lei
14.107 de 2020. O dinheiro vai custear o contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. As empresas desenvolvidas, aí que no caso, que fizeram o procedimento de uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os recursos virão de emissão de títulos públicos, operações de crédito, do total aí de 1,3 bilhão, corresponderão à encomenda no caso, tecnológica Bio Manguinhos, a unidade da Fiocruz, produtora de vacinas, ela vai receber 522 milhões, relacionado à exportação proibida. Vamos ver o que diz aí, o que foi aprovado pelos deputados. Uma das primeiras proposições aprovada pela Câmara dos Deputados quando começou a pandemia da Covid-19 no Brasil, foi o projeto de lei 668 de 2020, do deputado Luiz Antônio Teixeira e da deputada Carmen Zanotto. A matéria foi convertida na lei 13.993 de 2020 e proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à pandemia do Covid-19 no país, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. De acordo com o texto, para evitar sua falta no mercado interno, não poderão ser exportados equipamentos de proteção individual, como látex, luva nitrílica, avental impermeável, óculos de proteção, gorro, máscaras cirúrgicas e protetor facial. Quanto aos equipamentos hospitalares, não poderão ser exportados ventiladores pulmonares mecânicos e circuitos, camas hospitalares e monitores multiparâmetro. O ventilador pulmonar e os monitores são usados para os casos mais graves, quando o paciente está internado e com insuficiência respiratória, ok? Já relacionado ao uso de máscaras, vamos ver o que diz aí a situação relacionada à lei, o que os deputados já passaram nessa primeira aprovação. No começo de junho de 2020, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1562, do deputado Pedro Lucas Fernandes, que obriga a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, espaços públicos de acesso público como shoppings, transporte público, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A matéria foi convertida na Lei 14.019 de 2020. Segundo o texto, os órgãos e as entidades públicas concessionárias de serviços públicos e o setor privado de bens e serviços deverão adotar medidas de higienização em locais de circulação de pessoas e no interior de veículos, oferecendo álcool em gel aos usuários sob pena de multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo de cada ente federado. A obrigação de usar a máscara, nesse caso na boca e no nariz, e se estende ao serviço de transporte por aplicativos, ou seja, Uber, 99 táxi e também aos táxis, assim como ônibus, aeronaves, embarcações, trens, metrôs e todo uso coletivo fretado. Em sessão aí do Congresso Nacional, os parlamentares derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro e garantiram o uso obrigatório também em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais locais fechados em que haja reuniões. Pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial estarão dispensadas da obrigação, assim como criança com menos de 3 anos de idade, ok? Relacionado à saúde indígena, por meio do projeto de lei 1142 da deputada professora Rosineide e outros, são previstas medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 junto aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A matéria foi sancionada com vetos e transformada na Lei
14.021, também de 2020. Segundo o texto, as medidas de saúde farão parte de um emergencial coordenado pelo governo federal a cargo da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ok? O plano e atendimento deverá ser garantido o acesso a testes rápidos, medicamentos e equipamentos para identificar a doença e profissionais de saúde com equipamentos de proteção individual. Nesse caso aí, devido às tradições de moradias coletivas dos povos indígenas, a lei prevê a construção de casas de campanha para situações que exijam isolamento de indígenas nas suas aldeias ou comunidades. Quanto aos povos isolados ou de contato recente com a cultura brasileira, o projeto determina que, somente em caso de risco iminente e em caráter excepcional, será permitido qualquer tipo de aproximação para fins de prevenção e combate à pandemia. Relacionado a hospitais filantrópicos, o que diz aí o que eles aprovaram. Publicada no fim de abril, na Lei 13.992, suspende por 120 dias, a contar de 1º de março de 2020, as exigências de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contratos de prestações de serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa foi uma das primeiras medidas aprovadas pela Câmara dos Deputados em fins de março, por meio da PL 805 do deputado Pedro Westphalen. A necessidade de, no caso da suspensão, resulta das dificuldades dos hospitais conveniados ao SUS em razão ao atendimento dos pacientes com Covid-19. A suspensão das metas não prejudica o repasse integral dos valores financeiros previstos em contrato. Hospitais filantrópicos contam com isenção de tributos apenas mediante a prestação de serviços de saúde, como consultas, exames e procedimentos de média e altas complexidades. Cirurgias, por exemplo. Ao SUS, normalmente esse benefício depende de parâmetros de quantidade e qualidade, mas as entidades estavam encontrando dificuldades para alcançar as metas diante da pandemia. Relacionada à telemedicina, devido às medidas de isolamento social recentes, também em fins de março, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 696 da deputada Adriana Ventura e outros, que liberava o uso da telemedicina em caráter emergencial enquanto durar a crise ocasionada pela Covid-19. A regra já foi convertida na Lei 13.989 de 2020. O poder público ficará responsável pelo custeio das atividades realizadas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Relacionado a ventiladores pulmonares, o que tem por aí? Vamos lá. Com o avanço da pandemia e a falta de ventiladores pulmonares automáticos no mercado, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei 2294 do deputado Carlos Chiodini, que simplifica o registro desses aparelhos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A matéria aguarda análise agora do Senado. Em vez de um processo mais longo, a agência poderá autorizar a fabricação e comercialização de equipamentos com base em laudos de técnicos especializados e projetos técnicos com padrões mundiais mínimos de qualidade. De acordo com o texto, a Anvisa terá 72 horas para certificar esses tipos de aparelhos e a comercialização será autorizada por 180 dias se atender os padrões mínimos de qualidade previstos em normas técnicas da Organização Mundial da Saúde ou da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde da União Europeia, ok? Já em relação aos profissionais da área de saúde, se liga aí, com o avanço aí no caso, mais casos da pandemia no grupo de profissionais da saúde, a Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos relacionados a esses trabalhadores. O primeiro deles foi o projeto 1826 do deputado, ou melhor, 2 deputados, Reginaldo Lopes e Fernanda Mechiona.
que previa o pagamento pela União da compensação financeira de R$50 mil aos profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização se aplica também no caso de morte por doença, entretanto a matéria foi vetada integralmente e o veto aguarda deliberação, ou seja, se eles vão derrubar ou não o veto do presidente. Além de médicos, enfermeiros e pessoal do hospital, o texto inclui fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas, trabalhadores dos necrotérios e coveiros e todos aqueles cujas profissões sejam reconhecidas pelo Conselho Nacional da Assistência Social e que atuam no Sistema Único da Assistência Social. O outro projeto relacionado a esses profissionais, do deputado Zacarias Calil e outros, garante a eles prioridade na testagem do novo coronavírus. A matéria já foi convertida na Lei 14.023. O texto incluiu nessa prioridade todos os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, determinando que sejam tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. A proposta também obriga o poder público e empregadores, que no caso são os patrões, a fornecer gratuitamente equipamentos de proteção individual aos profissionais que atuam em atividades essenciais e estejam em contato direto com portadores ou possível portadores de Covid-19, considerando os protocolos indicados para cada situação, ok? Já relacionado aos fisioterapeutas, também com a intenção de diminuir o tempo de permanência do paciente com Covid-19 no hospital, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1995 do ano passado, de 2019, da deputada Margarete Coelho, que disciplina a permanência de fisioterapeutas em centros de terapia intensiva, adulto, pediátrico e neonatal. A matéria será analisada também pelo Senado. Os hospitais deverão providenciar a presença de fisioterapeutas de forma ininterrupta nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 24 horas. A reportagem de Eduardo Piovesan, edição aí de Cláudia Lemos. Então, como você viu, você que está assistindo agora o canal, não tem nada falando de votação de 13º para Bolsa Família, não tem nada falando no momento de prorrogação do estado de calamidade pública, ou seja, não tendo nada relacionado a esses dois assuntos, não tem prorrogação de auxílio emergencial no momento em vista e também não tem aí nada relacionado a modificações para quem pode entrar dentro do programa Bolsa Família a partir de janeiro no momento, ok? Eu trouxe todas essas informações para que você possa prestar atenção e mais, aqui mesmo no site você tem tudo que foi votado e analisado até o final da tarde dessa segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. Se alguém prometer alguma coisa, falar que vai sair, que já está garantido, se você vier no canal no YouTube, peça a prova, peça a fonte. Se você, no caso, viu numa página no Facebook, faça a mesma coisa. Compartilhe a verdade, o que está acontecendo. Nós estamos aqui no site da Câmara dos Deputados. Qualquer modificação relacionada a isso, que ainda vai ter a votação final, que é a última do ano, que vai ocorrer nessa quarta-feira. A gente vai acompanhar tudo. Qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui no canal de notícias, ok? Se inscreve aí, ativa aí o sininho, comenta, compartilha, senta o dedo no like e vem junto.